Deixa eu dar rapidamente o meu pequeno testemunho. Déjeme contar rápidamente mi testimonio. Quando o Senhor me ungiu, Cuando el Señor me ungió, que o mesmo Deus el mismo Dios que ungiu que a Davi, a David, a rei rey e profeta, y profeta, ele também me ungiu, él también ungió al misionero, não para ser rei terreno, no para ser un rey terrenal, porque a Bíblia diz porque la Biblia que dice nós os salvos que nosotros los salvos no reino dos céus del reino de los cielos seremos sacerdotes seremos sacerdotes e reis. y reyes. Aleluia! Glória a Deus. Vamos reinar para sempre. Vamos a reinar para siempre. Eu era católico, Yo era católico, bastante zeloso bastante celoso pela religião católica. por la religión católica. Eu detestava os crentes. Yo detestaba a los creyentes. Eu nem passava junto da igreja dos crentes. Yo ni siquiera pasaba frente a la iglesia de los creyentes. Na rua que eu morava, En la calle que yo vivía, tinha uma igreja de crente. había una iglesia de creyentes. Eu dava volta por outra rua, Yo daba vuelta por otra calle, uma quadra andando a mais, una cuadra andando más, para não passar em frente à igreja dos crentes. para no pasar al frente de la iglesia de los Porque creyentes. nós dávamos hospedagem para padres, Porque nosotros dábamos hospedaje para padres e eles falavam y ellos hablaban que os crentes têm demônio, que los creyentes tienen demonios, que aquela língua que eles falam que la lengua que ellos hablan é o bichão que está neles. es el demonio que está en ellos. É terrível. Terrible. Mas que coisa terrível. Tem que ficar com medo, né? No se quedaba con miedo. Tinha medo de Satanás. Tenía miedo del diablo. É verdade, eu vi. ¿Es verdad, oyente? Gente, quando é católico, tem medo do diabo. La gente cuando es católica tiene miedo del diablo. Mas depois que aceitamos Jesus, Más después que aceptamos a Jesús, Jesus nos unge Jesús nos unge segundo o nosso coração según nuestro corazón e dá-nos poder y nos da para poder expulsar os demônios. para echar fuera a los Em nome demonios. de En el Jesus. nombre de Jesucristo. Amém, Jesus. Mas um dia, irmãos, Más un día, mis hermanos, eu aqui em São Paulo, yo aquí en San Pablo, eu voltava de uma matinê dançante, yo volvía de una fiesta bailable ali na Vila Guilherme, ahí en la avenida Guillermo, aqui na zona norte de aquí São en la zona Paulo. norte de San Pablo. Eu voltava ali pela Avenida Conceição, Yo volví ahí por la avenida Concepción, aquele tempo chamava Estrada da Conceição. en aquel tiempo se llamaba avenida Concepción. Minha mãe já tinha aceitado Jesus, Mi madre ya había aceptado a Jesús, minha irmã, mi hermana, meu irmão, mi hermano, enfim, en fin, eu endurecido, yo endurecido porque era zeloso da minha doutrina católica. porque era celoso de mi doctrina católica. Mas de nada adiantou Más de nada o adelantó meu zelo, mis celos, de nada aproveitei. de nada aproveché. Então, eu Então, estava Deus- decidido a abandonar a minha mãe, Yo estaba decidido a abandonar a mi madre, que eu era o único que trabalhava em casa que yo era el único que trabajaba en la casa para sustentar minha mãe e minha irmã mais nova. para sustentar a mi madre y a mi hermana más joven. E elas eram crentes, Y ellos eran creyentes, minha irmã e minha mãe também. mi madre y mi hermana también. E o diabo punha na minha cabeça: Y el león puso en mi cabeza: você é bobo, usted es bobo, tá dando comida aí para esses crentes. está dando comida para esos creyentes, Vai embora, se va cuidar da tua vida. a cuidar de su vida. E aí, meus irmãos, um dia Y ahí, mis hermanos, un día estava para voltar em casa, pegar todas as minhas coisas e ir embora pela noite, pela estaba para madrugada. regresar a mi casa, agarrar todas mis cosas Para que y ninguém irme visse. por la madrugada. É a minha mãe, que tempo era solteiro. En aquel tiempo era soltero, Não tinha esposa, não. no tenía esposa, no. Aí, irmãos, Y ahí, mis hermanos, eu voltava de matinê, volvaba de una dançando. fiesta bailable. E quando eu passava em frente a uma igreja, Cuando pasaba frente a una iglesia bem pequena, bien pequeña, no fundo do terreno, al fondo ahí en el terreno, eu escutei que havia louvores, escuché que había alabanza, cânticos. cánticos. E eu parei ali para ouvir. Y yo me paré ahí para escuchar. E algo ali me prendeu Y algo ahí me llenó, e me puxava me jalaba para ir até a porta da igreja, lá no fundo do terreno. para ir ahí a la puerta de la iglesia, allá en el fondo del terreno. E eu, com muita vergonha, Y yo con mucha vergüenza, que eu sempre fui muito contra os evangélicos, yo siempre era contra los evangélicos, consegui chegar até a porta. conseguí llegar hasta la puerta. Ali um senhor ancião Ahí un señor anciano insistiu muito comigo. insistió mucho conmigo. Falou, não, tá
aqui tô muito bem. No, aquí está muy bien. E ele insistia, não, entra. Y él decía, no, entra. A hora que o senhor quiser sair, pode sair, jovem. Ahora que el Señor quiere salir, puede salir joven. Então eu entrei. Entonces entré. Quando sentei, Cuando me e senté não consegui mais sair de dentro da igreja. y no conseguí más salir de adentro de la Aí iglesia. tá na parte dos louvores. Ahí estaba en la parte de las alabanzas. Aí, daqui a pouco, chegou o pregador. Ahí a poco llegó el predicador. Um pregador baiano, da Bahia, Un predicador de Bahía, falando sotaque baiano mesmo. hablando ahí un dejo vallado mismo. E eu pensei, Y yo pensé, ele leu a Bíblia, él lecturó la Biblia sobre o sacrifício de Abraão, sobre el sacrificio de Abraham, oferecendo Isaac, seu filho. ofreciendo a Isaac su hijo. Eu pensei comigo Yo pensé conmigo e o diabo falou no meu ouvido. y el diablo habló en mi oído. Agora que eu quero ver, Ahora lo que quiero ver, eu não tenho nenhum sermão escrito, yo no tenía un sermón escrito, ele nem fala direito o português. ni él habla bien el portugués. Aleluia. É porque Deus não escolhe pelo português de cada um, não. Porque Dios no escoge por el portugués de cada uno, no. Escolhe segundo o coração, né? Él escoge según el corazón. E ali Deus começou a usar Y ahí Dios comenzó a usar o saudoso pastor Jonathan da Cruz. al pastor. E quando ele, antes de terminar a mensagem, Y antes de terminar el mensaje, eu já estava convertido. y estaba convertido. Pela primeira vez eu chorei, Por la primera vez yo lloré, arrependido dos meus pecados. arrepentido de mis pecados. Glórias a Deus. Para encurtar meu testemunho, Para cortar aquí el testimonio, saí dali perdoado e salvo, um crente em Jesus Cristo salí de ahí salvo, perdonado, un creyente en e nunca Jesucristo mais católico. y nunca más católico. Chegando em casa, tinha muito baralho. Fui para la casa, tenía muchas Eu barajas, já comprava vários maços de cigarro de uma vez. compraba varias cajetillas de cigarrillos de una Aqueles sola vez. pacotes que vinha 10 carteiras de cigarro, já comprava tudo de uma vez. Aquellos pacotes que vendían 10 cajetillas de cigarrillos, Porque eu compraba de una sola vez. fumava demais. Y yo fumaba de más. E quando cheguei em casa, Cuando llegué a la casa, era já bastante tarde da noite. era muy tarde, Eu peguei aquele cigarro, agarré aquel cigarrillo, o baralho, las barajas, e fui destruir num terreno vazio, y fue a destruir ahí un terreno vacío, perto da nossa casa. cerca de nuestra casa. Aí já acabou a vontade de ir embora. Ahí acabó la voluntad de irme. Aí já não ia mais embora. Ahí no iba a ir más. Não ia deixar mais minha irmã e minha mãe. No iba a dejar más a mi madre ni a mi Agora hermana. era continuar com eles. Ahora era proseguir con ellos. Mas eu não queria que eles soubessem Mas yo no quería que ellos se enterasen que eu tinha aceitado Jesus. que yo había aceptado a Jesús. Porque eu era muito soberbo, Porque yo era muy soberbio, muito orgulhoso, muy orgulloso, muito vaidoso. muy vanidoso. É verdade, ouvintes. ¿Es verdad, oyentes? Muito bem, mas agora ficou as imagens dentro da minha casa, idolatria. Mas ahora quedó las imágenes en la casa de la idolatría. Porque meu pai todos os anos fazia Porque mi padre todos los años hacía aquela festa chamada Bom Jesus, aquella fiesta de llamada Buen Jesús, 6 de agosto de cada ano. el 6 de agosto de cada año. E cada ano ele comprava um santo mais, 2, 3. Y cada año compraba un santo más, dos Tinha más o tres. aquelas imagens até de 75 centímetros de altura. Tenía las imágenes hasta 75 centímetros de altura. E quando minha mãe aceitou Y Jesus, cuando mi madre aceptó a Jesús, percebi que ela estava rasgando aquelas imagens que estavam em quadro, em papel. yo percibí que mi madre estaba rompiendo las imágenes que estaban en Eu los catei cuadros en todo o papel. restante das imagens e levei para o meu quarto. Agarré todas las imágenes de los estantes y llevé para mi cuarto. Devia ser ainda umas 30 e poucas imagens. Y también unas 30 y poco imágenes. E ali estava no meu quarto, no chão, que não tinha lugar para pôr. Estaba en mi cuarto en el suelo porque no había lugar. Não tinha oratório ali para pôr os santos, meus santos. Los santos. E agora? Y ahora, Eu aceitei Jesus. acepté a Jesús. E a Bíblia Y diz la Biblia dice que nós não podemos adorar imagem. que nosotros no podemos adorar imágenes. Se adorarmos imagem, Si adoramos imágenes, estamos adorando os demônios. estamos adorando a los demonios. Eu não rezava mais para os santos. Yo no rezaba más por los santos. Orava para Deus. Oraba para Dios. Mas quando foi no dia seguinte, Más cuando fue en el día siguiente, o Espírito Santo me impulsionou, el Espíritu Santo me impulsó também à noite,
También por la noche eu pus toda aquela quantidade de imagens, esculturas, coloqué todas las imágenes de escultura que eram meus santos que eran prediletos, mis santos predilectos, que eu brigava por eles, que obrigaba por ellos, para não quebrar a cabeça deles. para no quemar la cabeza de Aí ellos. eu mesmo fui e quebrei. Y yo mismo fui y quebré O terreno vazio também, en el terreno vacío también e fiquei livre da idolatria. y quedé libre de la idolatría. Aí naquela mesma Y semana aquí en la misma semana havia culto de batismo com o Espírito Santo no sábado. había culto de bautismo con el Espíritu Santo el sábado. E eu lá fui receber bênçãos de Deus. Y allá fue a recibir yo las bendiciones E del Señor. Deus aí se agradou tanto Y ahí Dios se agradó tanto. eu ter quebrado meus santos chamado imagem de escultura, Yo había quebrado los santos, las imágenes de escultura. destruído os vícios, Destruí los o vicios, baralho, las barajas, abandonado os jogos, abandoné los juegos, abandonado os vícios. abandoné los vicios. Que ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo dali uma Y me semana. bautizó con fuego y con el Espíritu Santo en una semana. É lindo demais. Es hermoso de más. Quando Deus conhece os nossos corações, Cuando Dios conoce nuestros Ele nos corazones, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Él nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Muitos irmãos e irmãs Muchos hermanos y hermanas ainda não receberam o Espírito Santo, que aún no recibieron el Espíritu o Santo, batismo com fogo com o Espírito Santo, el bautismo con fuego del Espíritu que Santo, tem coisa estranha no teu coração, porque tiene cosas extrañas en su que não corazón está agradando a que Deus. no está agradando a Dios. Quando Deus olha para o nosso coração Porque cuando Dios mira nuestro e vê corazón sinceridade em nós para com y Ele, ve la sinceridad de nosotros para con em Dios, tudo, en todo, e vivermos em santidade para com y Ele, vivir en santidad para con Dios. Ele batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. Él nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Muito bem. Muy bien. E aí comecei a buscar a Deus, Y ahí comencé a buscar a Dios, porque eu sentia aquela alegria tão grande, porque yo sentía aquella alegría tan aquele grande, gozo tão grande do Espírito Santo, ese gozo tan grande del Espíritu Santo, que eu nunca tinha sentido em minha vida. que yo nunca había sentido en mi vida. Então a minha vida era vivendo para o Senhor. Entonces mi vida era viviendo por el Eu não Señor. queria mais nada deste mundo, No quería más nada de este mundo, porque eu vivia em um gozo tão grande com o Senhor, porque vivía en un gozo tan grande con el uma Señor. felicidade tão grande, Una felicidad tan grande que é impossível descrever em que palavras, es imposible describir en palabras. que não há palavras humanas que possam descrever Que no hay palabras humanas que pueda a describir graça, la gracia, a virtude, a virtude, a unção que eu vivia. en la unción que yo Eu vivía. não perdia tempo. Yo no perdía Eu tiempo. orava o dia todo. Yo oraba todo el día. Orava, levantava pela madrugada para orar. Me levantaba por la madrugada para orar. Deitava orando. Y volví orando. Deitava orando. Y me echaba orando. Me acostava orando. Me acostaba orando. E levantava orando. Y me levantaba orando. Essa é a grande verdade. Esta es la gran verdad. E o Espírito Santo me impulsionando cada vez mais a orar. Y el Espíritu Santo me impulsaba cada vez más a Porque orar. quando nós temos o Espírito Santo Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, e damos liberdade a le Ele, damos la libertad a Ele Él. nos impulsiona a oração. Él nos impulsa a la oración. Orarmos sem cessar. Orar sin cesar. Como ordena a palavra de Deus. Ordena la palabra del Señor. E como eu orava pela madrugada, Cuando yo oraba por la madrugada, e eu não orava uma hora só, yo no oraba solamente una pelo hora, menos 2, 3, até 4 horas, 2, 3, hasta 4 horas, de joelho no meu pequeno quarto. de rodillas en mi pequeño cuarto. Irmãos e ouvintes, Hermanos oyentes, e assim o Espírito Santo y así el Espíritu Santo foi tomando prazer na minha fraca pessoa. fue tomando placer en mi débil persona. Depois já de mais de 3 anos de crente, Después ya de más de 3 años de creyente, foi no ano de 1961. fue en el año de Eu 1961. gostava muito de feriados para mim jejuar e orar. Me gustaban mucho los feriados a mí para yo orar y ayunar. E do dia 1º para o dia 2 de novembro, El día 1 para 2 de noviembre, eu estava fazendo uma vigília em casa. estaba haciendo una vigilia en casa. Eu adorava fazer vigília sozinho em casa. Yo adoraba hacer vigilia solito en casa. Eu via anoitecer e amanhecer. Yo veía anochecer y amanecer, Eu orando. orando. Quando abria a Bíblia para examinar, Cuando abría la Biblia para eu tinha examinar, vontade de comer yo tenía la as voluntad de páginas da comer Bíblia, las páginas de la Biblia, porque a palavra de Deus tem sabor porque la palabra de Dios tiene quando sabor nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Era tremendo, ouvintes. Era tremendo chonte. Nós vemos que João
O apóstolo São João, el apóstol San Juan, no livro de Apocalipse, en el libro de Apocalipsis, comeu o livro da revelação. conmigo el libro de la É revelación. verdade. Es Está verdad. escrito, Está ouvintes, escrito, na Xander, tua Bíblia, en tu Biblia, no Apocalipse. en Apocalipsis. Então João sentia San Juan sentía esse sabor pela palavra. este sabor por la palabra. Eu não cheguei tanto como João No llegué tanto como Juan de comer as páginas da de Bíblia, comer las páginas de la mas Biblia. João comeu. Mas João Aleluia! Glórias a Deus! Bendito o nome do Senhor. E Deus se manifestava para mim por várias maneiras com seu poder. Dios se manifestaba para mí en varias formas con su poder. E naquela madrugada do dia 1º de novembro, Y aquella madrugada, 1 de noviembre, para o dia 2 de novembro para el día 2 de noviembre de 1961, de 1961, naquela madrugada eu sentia a graça de Deus maior do que outras madrugadas. en aquella madrugada sentía la gracia de Dios mayor que en otras Eu estava madrugadas. transpassado pela graça e o poder de Deus. Estaba traspasado por el poder y la gracia del Señor. Aí, meus irmãos, meu pequeno quarto clareou. Ahí mi pequeño cuarto alumbró. E aquele clarão Y aquella claridad era o Senhor. era el Señor. Oh, que coisa linda! Oh, qué cosa hermosa. Quando ali eu orava mais intensamente ao Y cuando Senhor, oraba ahí más intensamente al Señor, sentindo aquela graça, aquele gozo divino, sintiendo aquella gracia, aquel gozo divino, eu ouvi uma voz sair daquela luz escuché una voz salir de aquella e luz disse: y dijo: meu servo, mi siervo, eu tenho ouvido yo te he escuchado as tuas orações tus oraciones e tenho ouvido e tenho visto y te hemos os visto teus jejuns. tus ayunos. Eis que grande obra Es que gran obra eu farei yo haré por teu intermédio. por tu intermedio. Aleluia! Glórias a Deus. Bendito o nome do Senhor. Eu era muito tímido, Yo era muy tímido, eu era muito medroso, yo tenía mucho miedo, muito covarde. muy cobarde. E o Senhor disse: meu servo, Y el Señor dijo: mi siervo, não temas, no temas, porque eu sou contigo. porque yo estoy contigo. E aqueles que forem contigo, Y aquellos que fueren contigo, eu serei com eles. yo seré con ellos. E aqueles que forem contra ti, Y aquellos que fueren contra eu ti, serei contra eles. yo seré contra ellos. É promessa que Deus já tinha no Velho Testamento Es la promesa que Dios ya tenía en el Antiguo Testamento para os seus servos fiel, para sus siervos fieles, como Moisés. como Moisés. Deus tinha feito essa promessa a Moisés Dios había hecho esta promesa a Moisés e repetiu para minha fraca pessoa, y repitió para mi débil persona ainda na minha idade de 25 anos, a mi edad de 25 que o años, Senhor falou comigo sobre fundar esta igreja. sobre el Señor que habló conmigo para fundar esta iglesia. Muito bem. Muy bien. E aí continuamos orando. Y ahí proseguimos orando. Eu dirigia uma igrejinha pequena, Yo dirigí una iglesita pequeña, enchia muito, se llenaba porque mucho. o povo gosta de sentir o Espírito Santo de El Deus. pueblo le gusta sentir el Espíritu Santo Glória de a Dios. Jesus. E é glorioso sentirmos o Espírito Y Santo. es glorioso sentir el Espíritu Santo. Aí, meus irmãos, eu entreguei aquela igreja, Ahí mis hermanos entregué a aquella porque iglesia o Senhor tinha falado comigo. porque Dios había hablado conmigo. Entreguei a todos os membros. Entregué a todos los miembros. Era uma igreja chamada Igreja Pentecostal, Era una iglesia llamada Iglesia Pentecostal Jerusalém Cura Divina. Jerusalén Sanidad Não Divina. é desses pastores mentirosos aí, No de esos pastores mentirosos allí que ficam falando que fui presbítero da igreja dele. que quedan hablando que fui presbítero de la iglesia de ellos. Eu nunca fui nem diácono de outro ministério. Yo nunca fui ni diácono de otra iglesia. Já digo de cooperador, Ya digo, de cooperador, eu passei a ser pastor. yo pasé a ser pastor. Já de cooperador passei direto a pastor, De cooperador pasé directo a ungido na pastor. igreja Pentecostal Deus e Amor. Ungido en la iglesia pentecostal Dios es amor. Bem, Bien, então no mês de março de 62, entonces en el mes de marzo del 62, dali 4 de ahí meses, 4 meses, dia 15 de março, día 15 de marzo, para encurtar o testemunho, para contar el testimonio, nós estava inaugurando estaba inaugurando a primeira igreja la primera iglesia Pentecostal Deus e Amor, pentecostal Dios es amor, ainda sem estatuto,
ahí sin estatuto, somente pela fé. solamente por la fe. Naquele tempo a liberdade era muito En grande aquel tiempo la libertad era muy grande. e as autoridades não exigiam nada Las autoridades no exigían nada de nós, os crentes. de nuestros creyentes. Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, fundamos a igreja. fundamos la iglesia. E Deus abençoou muito a inauguração. Dios bendijo mucho la inauguración. O salão El salón que eu tinha alugado, que había alquilado, porque eu trabalhava em uma firma aqui na cidade, porque trabajaba en una empresa aquí en la ciudad, no escritório de uma firma un escritorio de una empresa multinacional. muy nacional. E eu pedia para eles me mandar embora, eles não queriam. Y yo pedí a ellos que me saquen y no E eu querían. dizia, Deus falou comigo, Yo decía, Dios habló conmigo, que Ele tem uma obra a fazer comigo. que tiene una obra que hacer conmigo. Sei que depois de insistir uns 3 meses, todo dia, Después que yo insistí 3 meses todos los días, eram os alemães, eran unos alemanes, Michel e outros mais. Michelle y otros más, E doutor Michel, el doctor Michel, só tem que me mandar embora. tiene que mandarme. Eu não queria mandar embora, No quería mandarme porque eu tinha um cargo de muita porque responsabilidade tenía un cargo con mucha responsabilidad na firma, allá en la empresa, que era a parte de tesouraria da firma. de la empresa. Com muito custo eles mandaram embora. E me pagaram indenização. Y me pagaron la Naquele indemnización. tempo não tinha 13º salário, não. En aquel tiempo no había salario, Chamava-se no, indenização, llamado indemnización, que recebia tudo de uma vez, que recibía todo de una sola vez quando a empresa mandava embora. cuando la empresa nos mandaba fuera. E então, com aquele dinheiro da minha indenização, Entonces, con aquel dinero de la indemnización, eu aluguei um salão, yo alquilé el salón pagando 3 meses de aluguel, pagando 3 meses de já alquiler antecipado, anticipado, porque não tinha fiador. porque no había fiador. Então, eu paguei adiantado 3 meses daquele indenização que eu recebi. Entonces pagué 3 meses adelantado con aquella indemnización que yo Também um recibí. programa de 12 minutos e meios, Alquilé un programa de 12 minutos y medio antiga Rádio Cacique, en la antigua radio de São Cacique, Caetano do Sul. que ya está en Cayetano del Sur. Paguei 3 meses do meu salário, seja, Pagué 3 meses de mi salario daquela indenização. de aquella E indemnización acabou o dinheiro. y acabó el dinero. E agora chegou o dia de inaugurar a igreja. Y llegó el día para inaugurar la iglesia. Eu não fiz o púlpitozinho, Hice un púlpito, fiz uma meia dúzia de banquinhos pequenos, hice ahí unos banquitos pequeños mas que serviria para tanta gente que compareceu. que serviría a tanta gente que compareció en Inauguramos. aquel día. Inauguramos E agora tinha que ter um presbítero, um pastor, y tenía que haber un presbítero, un pastor, para celebrar a ceia para aqueles irmãos e irmãs para celebrar la cena para aquellos hermanos y hermanas que foram de outro ministério, que fueron a otras iglesias, como a Assembleia de uno de Deus, la Asamblea de Dios, Brasil para Cristo Nací para Cristo, e outras igrejas pentecostais mais, Maravilha de Jesus, y otras iglesias pentecostal más, Maravilla de e Jesús, alguns também alguns da também cura divina de la sanidad que eu divina pertencia. que pertenecía. E como celebrar a ceia? ¿Y cómo celebrar la cena? Aí a igreja decidiu La iglesia decidió que eu fosse ungido. que yo fuese ungido. Tinha eu e outro chamado Charias. Había otro llamado también Sarías. Era músico, tocava e nós tocava junto. Sarías era un músico en Eu el coro. tocava trombone, ele tocava saxofone. Yo tocaba trombón, él tocaba saxofón. E a festa era grande. E a festa era grande. De louvor a Deus. Y alabanzas al Señor. Aprendi sozinho, música, tocar. Aprendí solito a tocar la O música. Espírito Santo me ensinou tudo isso. El Espíritu Santo me enseñó todo esto. E me ensinou também a falar do reino de Y Deus. me enseñó también a hablar del reino de Dios. Bem, convidamos meus pastores amigos, Invitamos a mis pastores amigos. que eu pregava quando estava em outros ministérios, Cuando yo predicaba, cuando estaba en otro ministerio, para vir me ungir para venir a ungirme conforme a ordem de Deus. conforme a la orden de Dios. Enviei cartas que para 8 igrejas, Envié cartas para 8 iglesias, 8 pastores conhecidos, para 8 pastores conocidos, eu entregava pessoalmente, y entregaba e personalmente. eles prometeram que vinha. Y ellos prometieron que iban a Chegou o asistir. dia da consagração, Llegó el día de la consagración. e ali nós estávamos cultuando a Deus, Y ahí estábamos adorando a Dios, aquele poder sobrenatural, aquel poder sobrenatural, como aconteceu na unção de Davi. como aconteció en la unción de Aleluia, David. glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode louvar a Deus. E aí não chegava ninguém. Y ahí no llegaba nadie. Já era 13h30 da tarde. Eran las 3:30 de la Estava tarde. marcado para os pastores chegar às 2 da tarde. Fue marcado para que los pastores lleguen a las 2 de la tarde.
mas não chegaram, não vieram. mas no llegaron. Foi permitido por Deus. Fue permitido por Dios. Agora todas essas igrejas Ahora todas esas iglesias, diz que eu fui ungido lá pelo pastor da igreja dele. ellos dicen que yo fui ungido allá en la iglesia de mentira. ellos. Es mentira. Porque agora a obra cresceu, é gigante no mundo inteiro. Porque ahora la obra creció y es gigante en el mundo entero. Porque Deus me ungiu. Porque Dios me ungió. Aí quando foi quase 4 horas, Cuando fue ahí más o menos a las 4 de la tarde, apareceu o irmão pastor apareció el hermano Roberto pastor Onésimo, Roberto Onésimo, de uma igreja cristã, pentecostal cristã, de una iglesia pentecostal cristiana, lá aqui do interior de São Paulo, aquí del interior de San Pablo, de Piquete, de Piquete, que era a sede deles lá. que era la sede de Eles ellos tinham uma allá. congregação aqui em São Paulo, na Zona Norte. Una congregación aquí en San Pablo y en la zona norte. Bem, então nós cedemos uma palavra a ele pregou, Entonces le dimos la palabra a él predicó. chegou a hora de eu ser ungido. Llegó el momento de ser Nessa ungido. altura, En esa altura, todo mundo transpassado pela graça, pelo poder, todo el mundo traspasado por la gracia y el poder, eu ajoelhei-me yo me arrodillé em frente ao púlpito, frente al altar, na parte baixa. en la de parte baixo. baja. A igreja se pôs em pé. Y la iglesia se puso parado. Então, antes Entonces antes dele orar para Deus ungir o de azeite orar para que Dios unja el aceite, que havia de ser derramado em minha cabeça, porque tenía que ser derramado en mi eu cabeza, transpassado com aquele poder de Deus, yo traspasado con aquel poder de Dios, eu senti yo sentí claramente claramente uma chuva una lluvia de pedras de piedras que caíam sobre minha cabeça, que caían sobre mi cabeza, sobre minhas orelhas, sobre mis orejas, sobre meu rosto, sobre mi rostro, sobre meu peito, sobre mi pecho, sobre meus ombros. sobre mis hombros. E aquilo demorou cerca de 1 minuto, Y aquí yo demoró cerca de 1 minuto, enquanto eles oravam para Deus ungir mientras ellos oraban para Dios ungir o azeite con el aceite que haveria de ser derramado sobre minha que cabeça. debería ser derramado sobre mi cabeza. Porque para pastor é unção com azeite derramado na cabeça. Porque para pastor es la unción con el aceite derramado sobre la Para cabeza. presbítero é somente imposição das mãos, Para presbítero solamente la imposición de las manos, conforme ensina a Bíblia. conforme enseña la Biblia. Mas pastor já é com um derramamento do azeite na cabeça, Mas para pastor es cuando se derrama el aceite sobre la cabeza. ou seja, do candidato a pastor. O sea, candidato a pastor. E naquela hora que eles estavam orando, En aquel momento cuando estaban orando, Deus novamente falou comigo: Dios habló una vez más conmigo. meu servo, Mi siervo não é o homem no es hombre que vai te ungir, que te va a ungir. sou eu que já te ungi. Soy yo que ya te ungí. Eu já te ungi, meu servo. Y yo ya te ungí, mi siervo. Glória a Deus, glória a Deus. E a confirmação que Deus me ungiu Y la confirmación que Dios me foi aquela ungió chuva de pedras fue aquella lluvia de piedras que eu sentia cair em mim. que yo sentía que caía en mí. Era tremendo, ouvintes. Era tremendo, É hombre. impossível Es descrevermos imposible describir a unção de Deus, la unción de o Dios, poder de Deus, el poder de Dios, esses mistérios de Deus. estos misterios de É Dios. somente aquele que recebeu, Y solamente aquel que recibió, que sabe expressar que sabe expresar no seu coração, en su corazón, não em palavras, no en palabras, porque não tem palavras humanas porque no hay palabras que humanas possa que descrever. pueda describir. E Deus novamente repetiu. Y Dios nuevamente repitió, Ele disse: meu servo, fui eu que te ungi, não o homem. dijo: mi siervo fue yo que te ungí, no hombre. E grande obra eu tenho Y grande obra yo para tengo fazer por teu intermédio. y hacer por tu Ele intermedio. não falou que eu ia fazer esta obra. Não. Dios no habló que yo iba a hacer esta obra, Davi Miranda ia fazer, não. que David Miranda iba a hacer Eu esta obra. tenho No. a fazer Yo tengo que uma hacer grande obra una gran obra a fazer para hacer por teu intermédio. por tu intermedio. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Muito bem, e aí a oração então. Quando derramou azeite em minha cabeça, Cuando depois de uns derramó el aceite sobre mi 4 ou cabeza, 5 minutos de aquele povo orando, después de ver 4 o 5 minutos aquel todo pueblo mundo orando, falando língua estranha e mistério com todo el Deus, mundo hablando lenguas extrañas, y quando derramou misterios con azeite em Dios, minha cabeça, derramó el aceite sobre mi cabeza. aí o Senhor já tinha me ungido, Si a mí me había ungido, mas apenas estava a confirmação más apenas estaba la confirmación conforme a palavra de Deus. conforme la palabra del Señor. E desde essa hora, Y desde aquel momento, o Espírito Santo el Espíritu Santo que se apoderou de Davi, se apoderó de David. pelo Espírito de Deus, Es que el mismo Espíritu se de Dios apoderou de mim. se apoderó del misionero.
passei a ter coragem. y pasé a tener coraje. Eu deixei de ser covarde. Dejé de ser cobarde. Ter aquela timidez. Dejé de ser tímido. Eu tinha medo de falar. Yo tenía miedo de hablar. Até das coisas de Deus. De las cosas de Dios. Quando ia falar, ficava gaguejando. Cuando iba a hablar, quedaba E gagueando. desde aquela hora, Y aquel momento, o Espírito Santo se apoderou el Espíritu Santo se apoderó da minha fraca pessoa. de mi débil persona. Deus começou a me dar palavras. Dios comenzó a darme De palabras, mensagem com poder. mensajes con poder, Com graça. con gracia. E aí está a bênção de Deus. Y ahí está la bendición Para de quem Dios. quiser ver Para quem com os quiera ver próprios con olhos sus propios ojos e ouvir y oír com os próprios con sus ouvidos. propios oídos. Deus abençoe, Que Dios los igreja. bendiga, iglesia. Aleluia. Glória a Deus. Agora todo mundo quer ser famoso. Ahora todo el mundo quiere ser famoso. Não, fui eu que ungi o Davi Miranda. No fue yo quien ungía a David Miranda. Ele foi ungido na minha igreja. Fue ungido en mi iglesia. Tudo é mentira esses pastores. Veja quantos são mentirosos. Vea cuántos pastores ahí son mentirosos. Tá vendo, irmãos, que estão ouvindo nós aí? ¿Está viendo, hermanos, que nos escuchan? Eu me converti Yo me convertí na igreja chamada Maravilha de Jesus. en una iglesia llamada Maravilla de Jesús. Que tinha esse pastor chamado Jonathan da Cruz. Que había ese pastor que se llamaba Jonathan de la Me Cruz. converti com a pregação dele. Me convertí con aquí a Dia predicación 6 de julho día 6 de julio de 1958. de 1958. Nunca pertenci, meus irmãos, como membros Nunca pertenecí como miembro a outras igrejas. a otras iglesias. Somente Maravilha de Jesus. Solamente a la Maravilla de E Jesús. depois a igreja Y después a la iglesia pentecostal Jerusalém, Curas Divinas. a la iglesia pentecostal Jerusalén de Sanidad Divinas. Aí, meus irmãos, eu pregava, dirigia a igreja Ahí yo predicaba, dirigí iglesia como membro. como miembro. Mas quando entregamos a igreja, Más cuando entregamos la iglesia o ministério era da Cura Divina, al ministerio de la Sanidad Divina, Jerusalém Cura Divina. Jerusalén de Sanidad Divina, Depois de uns 2, 3 meses, después de unos 2 o 3 meses, nós inauguramos a nossa igreja. nosotros inauguramos nuestra E aí iglesia. está a igreja Deus e Y Amor. ahí está la iglesia Dios es Amor. Há poucos dias eu passei lá em frente A pocos días pasé al frente do salão que nós inauguramos a igreja Deus e Amor. que nosotros inauguramos la iglesia Dios es Amor. Vocês verão, é tão grande Ustedes vienen tan grande que tinha 32, tem 32 metros. que tenía 32 metros É de igreja. de iglesia. É aquilo que Deus diz. Es aquello que Dios dice. Fosse fiel no pouco, Fuiste fiel en lo sobre poco, muito te colocarei. sobre mucho te pondré. Veja, a sede era de 32 metros, a primeira igreja. Vea que la sede de la primera iglesia era de Pentecostal 32 metros. Dios y Amor. Pentecostal Dios es Hoje a Amor. igreja é Hoy la iglesia es de 70.000 metros de igreja. de 70.000 metros de iglesia. 70.000 metros de igreja. 70.000 metros de iglesia. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Jesús. É a igreja que mais tem membro no mundo inteiro. Es la iglesia que tiene más miembros en el mundo entero. Irmãos, eu creio que mais de 8 milhões de pessoas Hermanos, yo creo que más de 8 millones de de outros personas ministérios de otros ministerios já passaram a congregar conosco ya pasaron a congregar con nas nossas nosotros igrejas do mundo en inteiro. nuestras iglesias en el mundo entero. Não falando das pessoas que aceitaram a Jesus. No hablando de las personas que aceptan Só a quer Jesús. ver aqui entre nós quantas pessoas que eram de outros ministérios ¿Cuántas personas que de otras iglesias evangélicas evangélicas que hoje estão na igreja Deus e Amor? hoy están en la iglesia Dios es Abande Amor? as mãos Levante las e manos. grita glória a Deus. Tá vendo? Só aqui. Está viendo solo aquí. Só aqui, olha aí, irmãos, tá vendo? Solo aquí, mira ahí, mis hermanos. Pode louvar a Deus como não. Voy a alabar al Señor, ¿cómo no? Por que eles passaram a congregar conosco? Porque ellos pasaron a congregar con nosotros. Mais de 8 milhões de crentes de outros ministérios. Más de 8 millones de creyentes de otros Ficaram ministerios aborrecidos com as suas igrejas, quedaron ahí, que é porta larga, que tienen la caminho puerta ancha, apertado, camino ancho, caminho largo, camino ancho, e
Porque eles sabem que o caminho largo leva à condenação do fogo do inferno. Porque ellos saben que el camino ancho lleva a la condenación Porta del larga infierno. leva ao caminho do inferno. Puerta ancha lleva por el camino al infierno. Para morar com Satanás. Para vivir con el diablo. E esses irmãos e irmãs Esos hermanos y hermanas obedecerão a ordem do que Jesus diz. obedecieron la orden que Jesús dijo No livro de en el Apocalipse. libro de Apocalipsis. Sai dela, povo meu! ¡Sal de ella, pueblo mío! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí está, irmãos. Ahí está, hermanos. E os irmãos, as irmãs, Los hermanos y hermanas que também estão tristes de ver tanto pecado na sua igreja. están tristes de ver tanto pecado en su iglesia. Seu pastor não fala contra o Su divórcio, pastor no habla contra el não divorcio. prega contra o adultério, No predica contra el adulterio. não prega a porta estreita, No predica por la puerta angosta, nem caminho apertado. ni camino angosto. Venha depressa Venga deprisa, aqui para a sede mundial, aquí para la sede mundial, para uma das igrejas. o para una de nuestras iglesias. Deus é amor. Dios es amor. Aí do teu bairro, Ahí en tu barrio, da tua cidade, en tu ciudad, aí do teu departamento, ahí en tu provincia, aí do teu país. ahí en tu país. Vá se congregar conosco. Vas a congregar con Que é a nosotros. única igreja no mundo Es la inteiro única iglesia en el mundo entero que ensina a doutrina da palavra de que Deus, enseña la doctrina de la a palabra de doutrina Dios, do Pai, la doctrina del do Padre, Filho e do Espírito Santo. del Hijo y del Da Espíritu Santo. igreja, Deus En é la amor. iglesia, Dios es amor. Glórias a Deus. Amém. E ainda um mas. Y aún más, A igreja que não tem doutrina la iglesia que no tiene não doctrina tem salvação. no tiene salvación. Pode ter até prosperidade, Tiene que tener hasta prosperidad, até bênçãos materiais, bendición de materiales, mas não tem salvação. mas no tiene salvación. O que nos salva Lo que nos salva é a submissão es la sujeción à doutrina do nosso Deus a e la doctrina de nuestro Dios y Pai. Padre. Deus abençoe, igreja. Que Dios la bendiga, iglesia. Deus abençoe. Dios la bendiga. Glória a Deus, glória a Deus.